Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Agradeço a presença dos irmãos que têm acompanhado nossos estudos, os nossos vídeos e que têm sido edificado aí pelos nossos estudos, ok? Então, se você tem sido edificado, se você tem aprendido com aquilo que nós temos postado aqui, então eu vou pedir para que você possa estar aí compartilhando os nossos estudos, né? Possa estar se inscrevendo também no canal. E agora também você pode estar aí na descrição, você pode também se inscrever na página do nosso Facebook, ok? Então eu vou estar lá falando com os irmãos. Se, na medida do possível, eu vou respondendo e-mails também que as pessoas me enviaram, ok? Então está tudo aí na descrição, os e-mails, o link da página do Facebook, mais algumas coisas. Então hoje eu quero tratar sobre um tema que é atual, mas também é um tema antigo, que fala sobre várias coisas. Então, como os irmãos sabem, nós tratamos aqui de temas mais relacionados ao pós-tribulacionismo. Os irmãos sabem minha posição e que eu sigo essa doutrina pós-tribulacionista, né? Não costuma me denominar assim, mas é a forma como as pessoas denominaram essa doutrina. Por quê? Os cristãos no passado não eram chamados de pós-tribulacionistas, porque ser cristão já era sinônimo de passar por tribulações. Então, todos os cristãos, você vê que para eles o ser cristão era o que? Você ter que passar por tribulações. Então, Tertuliano dizia assim, que o sangue dos mártires, né, é o que rega, e para que demais nasçam mais cristãos. Era mais ou menos isso que ele falava, né? Então uma frase famosa dele, não era bem assim, mas esse era o sentido. Então por que eu estou falando isso hoje? Estou falando isso porque eu vi uma notícia no Facebook, acho que na televisão também, de que ali na Bolívia vai ser endossada, vai ser colocada em vigor uma lei onde diz que os cristãos não podem mais evangelizar, né? Ou seja, vai ser proibido o evangelismo, você evangelizar na rua e umas certas coisas. As pessoas só vão poder cultuar a Deus dentro dos templos. Então, você vê que uma certa censura está sendo colocada lá. Isso me fez pensar, meus irmãos, que um dia isso pode acontecer no Brasil também. E que quando isso acontecer, nós devemos estar preparados para essas coisas que vão vir. Então, como eu falei no início do vídeo, o ser cristão ele tem que ter o sinônimo, ele tem que ser o sinônimo de perseverança também. Assim como é o sinônimo de você ter que passar por provações, é sinônimo de você ter perseveranças, né? Então, eu tenho um livro aqui atrás, está aqui, do Eusébio de Cesareia, esse livro aqui, chamado História Eclesiástica. É um livro que eu já li, né? Por que eu li ele? Porque ele fala muito dos 3 primeiros séculos. Então você vê que aqui, que pelo menos uns 60% do livro, ele fala das perseguições que aconteceram nos 3 primeiros séculos, né? Então ele conta as atrocidades que aconteciam com os cristãos aqui. Então, o cristianismo sempre foi entendido como pessoas que passariam por martírio no caso. E você vê que, por exemplo, Nero, quando disseram, né, no caso, que foi ele que colocou fogo em Roma, a história toda indica que tenha sido isso mesmo, ele, para botar a culpa em alguém, começou a colocar a culpa nos cristãos. Então, por causa disso, ou seja, começou a haver perseguições contra os cristãos. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer futuramente, né? Então, a culpa de certas coisas vai cair sobre os cristãos. Agora, você vê que esse presidente Evo Morales, ele está forçando uma censura contra os cristãos. É claro que essa lei ela ainda não entrou em vigor. Até onde eu li, ela vai demorar mais 1 ano e meio para entrar em vigor. Contudo, já há censura naquele país. E é possível que no Brasil também venha acontecer esse tipo de coisa, dependendo de como vai ser tomado o rumo aí das coisas. Então, uma coisa que eu tenho que dizer para você, mesmo que você seja pré-tribulacionista, é que você esteja preparado para essas coisas, né? Porque nós perdemos muito tempo pensando na grande tribulação, mas esquecemos que pode haver uma tribulação, ainda que não seja grande, sobre nós, ainda no nosso tempo. Não que talvez a grande tribulação não venha no nosso tempo, mas pode haver sim uma pequena perseguição ainda no nosso tempo.
Então, existe um conselho que Paulo nos dá, que quero falar um pouquinho sobre ele. Jesus dizia assim, que antes de acontecer todas aquelas coisas que deveriam acontecer, você vai ver que Jesus diz assim, então vos entregarão nas sinagogas, né, vocês darão testemunhos governadores e morrereis por causa do meu nome. E aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então o cristianismo ele é sinônimo de perseverança. Ele não é sinônimo de você voltar atrás. Então algumas pessoas, por estarem muito fracas na fé, por coisas bobas acabam abandonando a fé. Ah, minha mulher me deixou, larga de Cristo. Ah, fui demitido do emprego, larga de Cristo. Então se você não consegue resistir a essas coisas pequenas, como é que você vai resistir às coisas grandes que vão vir? Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, ele vai dizer assim, né? Para nós revestirmos dessa armadura de Deus. E no verso 13, se eu não me engano, ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau e resistir a ele. Então, ou seja, nós temos que vestir essa armadura de Deus para estarmos firmes nesse dia que vai vir. Esse dia mau, é claro que ele é uma figura que Paulo está utilizando, sim, para a perseguição que vai haver. Então, se você não consegue se preparar para essas coisas mínimas, como você vai estar preparado para as grandes coisas? Ok? Então, o cristão ele tem que saber lidar com momentos de dificuldades. Né? Ele tem que saber lidar com provações. Então, eu tive muitas provações na minha vida, irmão. E essas provações me fizeram, hoje, ter uma experiência para lidar com provações maiores. Então, ou seja, Deus ele vai nos provar com coisas mínimas, até que ele vai, né, subindo o nível dessas provações para que nós possamos resistir às provações maiores. Então nós temos provações na carne, que são tentações, nós temos provações com outras coisas, falta de coisas, né? Só que tem pessoas que elas sabem resistir bem com pouco, mas elas não sabem resistir com muito. Tem pessoas que, por exemplo, quando elas estão lá embaixo, elas resistem muito bem àquelas dificuldades de não ter as coisas, mas quando elas crescem, né, e têm o foco e passam a ter crescimento financeiro ou aparecendo na mídia, enfim, você vê que essas pessoas acabam não resistindo. Então você vai ser tentado lá embaixo, no mínimo, e você vai ser tentado lá em cima. Se você resistir lá embaixo, você vai ser tentado lá em cima, você vai ser colocado lá em cima. E essa é a mais difícil, é quando você tem tudo. Quando você tem todas as coisas, você tem prestígio, essa é a tentação mais difícil de resistir. Ok? Então, nós devemos o quê? Vestir essa armadura que foi dada para nós, que é a fé, a palavra, a perseverança e todas aquelas coisas que foram nos dadas. Em Provérbios diz que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então o domínio próprio, ele também é o quê? Ele é um muro em volta de você que faz você resistir às tentações. Você tem o escudo da fé, mas você também tem um domínio próprio, que é como se fosse esse muro em volta de você, fazendo com que você resista a essas tentações. Ok? Então, agora, meus irmãos, é tempo sim de nós procurarmos resistir a essas setas do maligno, esses projetos malignos do diabo. Então isso que está acontecendo ali na Bolívia, na Venezuela, são setas do diabo sim, que vão fazer com que as pessoas aí estejam naufragando na fé. Então começa hoje, nesse tempo de agora, o sentido de você se preparar, né? Porque a nossa vida cristã, mas ela não consiste só em você ir uma vez ir na igreja, depois voltar e a sua vida aqui está na mesma coisa. Isso é estar dormindo. Você tem que praticar as coisas, né, no todo da sua vida. Você tem que dar testemunho na sua vida. Não é só dentro de uma igreja, você vai lá uma vez, 2 por semana. Para você isso é vida cristã. Ok? Então, esse é um recado que eu vou deixar para os irmãos, para que os irmãos estejam preparados para as coisas que virão, porque sim, virão, não sei quando, se vai ser no nosso tempo, se nós vamos morrer, se vai dar tempo, se não vai, mas o que eu sei é que vai acontecer. Ok? Então, que Deus abençoe os irmãos e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que você pensa que pode ser edificada, ok? Então, sempre lembrando dessa perseverança na palavra, ok? Então, que Deus abençoe. A paz de Cristo a todos.